Essa próxima mesa agora, o tema dela é ações com maior impacto para a linha de cuidado em demência no Brasil. Para falar de prevenção, eu vou chamar a doutora Cláudia Suemoto. Espera aí que deve ter um currículo daquele tamanho. A Renata? Ah, onde que está a Renata? Oba! Então tá, vou chamar primeiramente a Renata Paula Faria Rocha, que é assessora técnica da SAES, do Ministério da Saúde. Vamos lá, Renata. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui representando a Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Chamo, então, Cláudia Suemoto, possui mestrado e pós-doutorado em epidemiologia pela Harvard, é diretora do Biobanco para Estudos em Envelhecimento da Faculdade de Medicina da USP, atua também como professora associada da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina da USP e ela vai falar sobre prevenção. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo a Abras pela organização e pelo convite de estar aqui. A todos vocês por estarem aqui na última sessão do dia, que foi bastante proveitosa, mas também bastante longa, então agradeço a atenção. Eu vou falar sobre prevenção e é um assunto que eu tenho muito apreço, e a ideia de hoje é falar um pouquinho sobre fatores de risco em 10 minutos, o Norberto vai me ajudar, epidemiologia ao longo da vida e potencial de prevenção. Bom, existem fatores hoje em dia que a gente não tem o que fazer. Esse aumento expressivo dos casos de demência em todos os lugares do mundo se deve principalmente ao processo de envelhecimento acelerado que o Brasil enfrenta. Existe alguma evidência bastante forte, na verdade, que doença de Alzheimer, principalmente, é mais comum em mulheres. E alguma evidência, principalmente norte-americana, a gente tem tentado produzir a nossa, que algumas raças, cores seriam mais vulneráveis ao processo de demência, principalmente por dados americanos, seriam indivíduos afrodescendentes. E existem alguns fatores genéticos que hoje em dia não são modificáveis, por exemplo, como a apolipoproteína E4, que é o principal fator de risco genético para a doença de Alzheimer. Porém, se a lista de fatores não modificáveis é pequena, o que a gente consegue modificar da história natural de uma pessoa com demência é grande, né? Existem fatores relacionados à reserva cognitiva, vários fatores de risco cardiovascular, que são aqui listados, fatores de estilo de vida e também fatores mais novos, né, como dieta, alterações de sono e inflamação. Eu sei que amanhã vai ter uma sessão só de educação, mas eu queria falar rapidinho sobre isso, porque eu acho que vocês vão ver que é o principal fator de risco modificável no Brasil. Isso não muda em relação aos 2 estudos que a gente já conduziu sobre o potencial de prevenção. E é tão importante que a gente tenha estudos sobre a educação na nossa região, né? Aqui é um estudo do Banco de Cérebros, que é o Banco de Cérebros da USP. Em 2022, nós vimos a associação entre educação e ocupação durante a vida, que são considerados marcadores de reserva cognitiva, e se havia associação com a habilidade cognitiva, depois que a gente limpava o peso das lesões neuropatológicas, tanto neurodegenerativas como vasculares. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos senhores é que a nossa população é totalmente diferente da população americana ou europeia. Aqui nós temos 20% de casos sem nenhum tipo de escolaridade. A mediana de escolaridade dessa amostra é de apenas 4 anos. Tá? E em relação à ocupação durante a maior parte da vida, menos de 10% tem o que a gente chama de ocupação de alta complexidade, que aqui é definido como pessoas que foram para a faculdade, né? Então, boa parte é de baixa escolaridade, com uma escolaridade que é tão baixa que não se compara a outros estudos de países ricos, e principalmente ocupações de muita baixa complexidade. E nesse estudo a gente viu que mesmo poucos anos de escolaridade, então em relação a quem nunca estudou, quem tem de 1 a 4 anos já apresenta benefício em relação à cognição, 5 anos ou mais, melhor ainda, isso já limpando toda a carga neuropatológica daquelas pessoas. Ocupação nesse estudo nosso, isso até está alinhado com outro estudo do 1066, por exemplo, não foi um fator protetor. E a gente entende que nesse estudo particular do Biobanco existe tanta pouca variabilidade na complexidade da ocupação, visto que a maior parte das pessoas tem ocupações de nenhuma especialização.
Outra coisa muito importante em relação a fatores modificáveis são os fatores de risco cardiovascular. Esse é um framework que a gente usou para trabalhar num estudo prévio nosso, no ELSA Brasil, que chama Life Essential Age, é uma métrica da American Heart Association, que junta 4 fatores comportamentais: sono, dieta, inatividade física e tabagismo, e 4 fatores de saúde: pressão arterial, glicemia, lípides e IMC. Ele dá métricas bem claras para a população do que seria ideal. E quando a gente vê a relação dessa métrica no estudo longitudinal da saúde do adulto, que é conhecido como ELSA Brasil, é um estudo que a gente tem trabalhado bastante para entender os fatores de risco no geral, mas principalmente também na população brasileira. A gente observa que a população ela tem... Só que funciona, olha só. Tem uma boa saúde cardiovascular em relação à exposição a tabaco, sono, uma saúde cardiovascular em relação à pressão arterial e controle glicêmico, mas fica muito a desejar em controle lipídico, atividade física, principalmente, e dieta. E nós achamos que quanto pior a saúde cardiovascular dessa população, que está marcada aqui pela linha vermelha, mais rápido é o declínio cognitivo num período de 8 anos. E isso foi principalmente em relação à função executiva, que fala muito a ver, talvez, com lesão cerebrovascular. Quem tinha uma saúde cardiovascular ideal, ou seja, no tercio maior, né, de aderência, teve um declínio 42% mais lento do que quem tinha os piores scores cardiovasculares, e quem estava no setor intermediário teve um declínio 14% menor. E como é um estudo muito grande, a gente pode ver a análise de interação e tentar entender que na presença de saúde cardiovascular ruim, quais são as populações que têm pior evolução. São as pessoas mais idosas, como esperados, os homens e as pessoas que se reportaram como pretas ou pardas, mostrando uma maior vulnerabilidade desses subgrupos. Eu gosto muito, quando eu comecei a me interessar por esse assunto, esse é uma revisão antiga já da Nature, que fala que o maior capital, né, que existe em termos de envelhecimento bem-sucedido é o capital mental, que não só inclui, né, a cognição, mas também a saúde mental, e que os países, se eles querem envelhecer bem, se eles querem prosperar economicamente e socialmente, eles devem maximizar os recursos cognitivos do seu cidadão. E é muito interessante essa figura que leva em conta desde o período pré-natal, intrauterino, infância, adolescência, meia-idade e o envelhecimento como um período completo no qual a gente tem que maximizar a saúde cerebral de uma população. E quando a gente fala de prevenção, essa ideia ao longo da vida é extremamente importante. Nós sabemos que o pico de cognição de uma população, de uma pessoa, ela ocorre na 3ª década de vida. Esses picos eles são heterogêneos, porque eles englobam todo o desenvolvimento cerebral do começo da vida, e a partir da meia-idade você tem envelhecimentos muito díspares, muito heterogêneos, porque as exposições a fatores de risco e a estilo de vida que acontecem na meia-idade vão impactar diretamente o risco de demência 20, 30 anos depois. Quando a gente pensa sobre prevenção, a gente está falando de uma cascata. Na verdade, no que a gente tem no topo dessa cascata, né, como sendo os eventos iniciais do estilo de vida, como nós nos alimentamos, o tipo de atividade física que a gente se faz, né, o engajamento social e estimulação cerebral. A falta desse estilo de vida adequado vai gerar fatores de risco cardiovasculares que vão combinar com doença cerebrovascular e provavelmente também com doença de Alzheimer. Então, a prevenção ela deve começar cedo e, principalmente, focar no começo dessa cascata, que é o estilo de vida. Todo esse preâmbulo ele constrói exatamente como foi construído a Comissão Lancet. Já foi falado várias vezes, eu não vou me estender. Eu acho que começou a ter mais tração a partir de 2020, mas existem outros estudos que foram conduzidos antes, né? E, recentemente, em 2024, houve uma atualização dessa comissão. Foram incluídos agora 14 fatores de risco, não só o LDL colesterol alto e a perda visual que foram incluídas, mas a gente tem muitos dos fatores que antes eram de meia-idade. Hoje nós temos dos 14 fatores, 10 deles se concentram na meia-idade e um no começo da vida, que é a baixa educação. Então, houve uma mudança também de qual seria o período do curso da vida no que esses fatores seriam mais importantes. Essa estatística já foi apresentada e, recentemente, nós atualizamos
os cálculos para o Brasil, pensando nesses 14 fatores de risco, nessa distribuição ao longo da vida. No paper que nós publicamos esse ano, é estimado que 59,5% dos casos de demência no Brasil sejam atribuíveis a esses fatores de risco, o que dá 60% de potencial de prevenção se a gente tivesse essa varinha mágica que abolisse esses fatores da face do território brasileiro. Os 4 principais fatores de risco no Brasil: primeiro, a baixa educação, correspondendo a 9,5% dos casos, seguido por baixa acuidade visual na velhice, com 9,2% dos casos, depressão na meia-idade, com 6,3% dos casos, e inatividade física, com 5,6% dos casos. Aqui é uma comparação bastante interessante que está no paper também, comparando como nós estamos em termos de potencial de prevenção em relação às estimativas mundiais. Toda vez que estiver em vermelho, nós estamos piores que as estimativas mundiais, e a gente destaca principalmente, por exemplo, a educação, que eu tenho que ficar movendo o cursor bastante, né, para a gente conseguir, é bem díspare, né? Para perda visual também existe uma diferença muito grande, por isso que esses 2 fatores são tão importantes na nossa população. E em azul, que a gente está, entre aspas, melhor do que as estimativas mundiais. E aí a gente tinha comentado, né, Cleusa, hoje no começo do dia, que isolamento social praticamente não é um grande fator aqui na nossa população. E a gente pode depois discutir por quê. Eu queria terminar minha fala, 1 minuto, para dizer que essas estimativas locais são muito, muito importantes. O ano passado, a Regina Paradella, que é uma pós-doc no meu grupo, ela replicou essas estimativas que a gente tinha para o Lancet Commission de 2020, né? Esse paper já está desatualizado, ele precisa ser refeito, mas através de uma meta-análise com mais de 500 mil pessoas, nós estimamos o potencial de prevenção de demência na América Latina. Tá? Usando essa meta-análise, análise conjunta, que a gente estima é que 54% dos casos de demência na América Latina sejam atribuíveis a esses 12 fatores, né, do Lancet Commission de 2020, e os principais fatores na América Latina seriam obesidade, inatividade física e depressão. Porém, os valores agrupados eles têm pouca efetividade do ponto de política pública. É muito interessante que cada país examine seus próprios cálculos. Nós estimamos que no México o potencial de prevenção é de 56%, com os principais fatores de prevenção sendo obesidade, depressão e isolamento social. Em Honduras, 54%, tabagismo, depressão e baixa educação. Brasil vou passar porque eu já mostrei. Na verdade, eu não mostrei, mas enfim. E Bolívia, 55%. Os principais fatores de educação, 11%, que é muito alto, isolamento social e inatividade física. Peru, 45%, com os principais fatores tabagismo, inatividade física e obesidade. Chile, 62%, 9% obesidade, hipertensão e inatividade física. E eu sempre gosto de falar que por que tem que ser regionalizado. No Chile, que tem um sistema de educação muito forte, assim como a Argentina, que eu vou mostrar a seguir, educação só responsável por 1% dos casos. Então, parece que sim, né? As políticas públicas importam ao longo do tempo para que esse fator ganhe ou perca importância. E na Argentina, por exemplo, a mesma coisa, 59%. Os principais fatores são metabólicos, obesidade, inatividade física e hipertensão. Bom, era isso. Só para finalizar, o Lancet no Commission de 2024, ele tem essa capa, eu achei muito bonita, né? Ele fala que o potencial de prevenção para demência é alto, né? E que praticamente metade dos casos de demência seriam teoricamente prevenidos pela eliminação desses 14 fatores de risco, e isso traz para as pessoas esperança, né? E eu acho que é exatamente isso. No Brasil é ainda melhor, né? O potencial de prevenção no Brasil é alto. No geral, 60% das demências poderiam ser teoricamente prevenidas, eliminando esses 14 fatores de risco. E essas descobertas fornecem esperança. Eu recentemente conversei com uma repórter sobre essa estatística. Ela falou: professora, eu estou muito preocupada, né? 60%. Eu falei: não, você tem que estar feliz, né? Porque a gente tem muito para fazer em relação à prevenção. E é essa mensagem que eu queria terminar a minha apresentação. Aqui está toda a lista dos autores que conduziram esse trabalho comigo. Eu tenho que sempre fazer um agradecimento especial para a professora Cleusa Ferri, para nós da epidemiologia. Ela é a mãe da epidemiologia no Brasil, no mundo.
Esse trabalho, na verdade, começou com o lance de Commission em 2020 para nós, né, que a gente replicou aqui, sobre sua ideia, mentoria. Tem um grande prazer de ter trabalhado com você nesse trabalho atual, ou antigo, se Deus quiser, no custo econômico que a gente está pensando em fazer. Então, para mim, essa parceria, esse diálogo, para mim, é muito importante. E, por fim, é isso. Queria muito agradecer a atenção de vocês. Aqui tem meus contatos. Muito obrigada. Muito obrigada pela excelente apresentação. Chamo agora Bruno Diógenes Ziepsen, graduado em Medicina pela Universidade de Fortaleza, neurologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, complementação especializada em Neurologia da Cognição e Comportamento pelo HCFM USP, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, preceptor de Neurologia no curso de Medicina da... Você pode até Unicristos, do Ambulatório de Neurologia da Cognição e Comportamento do Hospital Geral de Fortaleza, coordenador da residência de neuro do HGF, diretoria científica da Associação Brasileira de Alzheimer. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos, todas as pessoas presentes aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade, comissão organizadora. E eu vou conversar com vocês um pouco sobre os desafios no diagnóstico da doença de Alzheimer e outras demências no Brasil. Então, começando sobre o envelhecimento e impacto em relação ao desafio demográfico. Então, a doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa que afeta principalmente idosos e representa a principal causa de demência no mundo. Então, a gente entende que o envelhecimento ele é o principal fator de risco para o desenvolvimento da demência. E se a gente observar esse gráfico, a gente vê que a prevalência de demência ela aumenta consideravelmente de maneira quase exponencial com o envelhecimento. Então, passando de uma prevalência média de 3, 4% entre indivíduos de 60 a 70 anos, passando para quase 50% naqueles indivíduos 90 mais. O mundo está envelhecendo, né? Então, a gente saiu aí isso reflete no número de pacientes, pessoas com demências no mundo. Então, a gente saiu aí de um número de cerca de 50 milhões de pessoas em 2019, com a expectativa desse número triplicar até 2050. E o Brasil também está envelhecendo. Então, se a gente observar essa pirâmide epidemiológica, a gente vê que da década de 80 para os anos 2020, a gente houve um estreitamento da base e um alargamento desse topo, refletindo aí um envelhecimento populacional. Então, citando mais uma vez aquele dado do relatório, então a gente estima que uma prevalência média de demência na população brasileira, né, pessoas acima de 60 anos de idade, era cerca de 8,5% em 2019. Então, a gente consegue ver que o envelhecimento populacional é algo que está acontecendo no mundo todo. No Brasil, esse número espera-se que triplique entre 2019 e 2050, o número de pessoas convivendo com demência. E se a gente comparar com outros países, especialmente Estados Unidos, Estados Unidos, a população também está envelhecendo, então a gente também espera um aumento da prevalência de demências, mas esse aumento é muito mais significativo proporcionalmente na população brasileira. Então a gente entende que esse aumento do número de pessoas com demências é particularmente mais relevante para a gente aqui no Brasil. Passando um pouco sobre o que é que representa o diagnóstico da doença de Alzheimer hoje. Então a doença de Alzheimer, na verdade, não é apenas um exame, né? O diagnóstico é feito através de um processo que passa por algumas etapas, desde a história clínica, um exame cognitivo, com ausência de critérios de exclusão e a confirmação e o estadiamento. A gente entende que a história clínica e a avaliação cognitiva representam o eixo principal desse diagnóstico e que exames complementares como neuroimagem e biomarcadores eles podem auxiliar nesse diagnóstico, mas não são decisivos, não são essenciais para esse diagnóstico. Então a gente pode entender que o diagnóstico da doença de Alzheimer ele é construído ao longo de uma trajetória dessas pessoas. E no Brasil, esse desafio começa justamente no primeiro passo, que é o reconhecimento do problema. Então, falando agora um pouco sobre subdiagnóstico, né? O próprio relatório ele coloca que a taxa de subdiagnóstico é bastante variável no mundo, oscilando aí de números de cerca de 50% na Europa até mais de 90% em alguns países asiáticos, e que a média taxa de subdiagnóstico estimada no Brasil é próximo de 80%. E aí eu queria convidar vocês a conhecer um trabalho de um colega nosso, o Dr. Raul Tavares, que é um trabalho que ele avaliou 207 idosos, né, pessoas com mais de 60 anos, de uma cidade chamada Pindoretama, lá no Ceará. É uma cidade que fica na zona metropolitana
de Fortaleza, que é a capital. Desses 207 idosos avaliados, foram avaliados em 3 regionais, 3 unidades da APS de Pindoretama. Então, ele avaliou tanto indivíduos lá no próprio posto de saúde, como na casa dessas pessoas que não puderam comparecer. Essa amostra de pessoas, mais da metade eram pessoas analfabetas, e ele encontrou uma prevalência um pouco maior do que a prevalência estimada, uma prevalência de 20% desses indivíduos com um quadro demencial. E, pasmem, 93% deles sem um diagnóstico formal. E talvez o que é que a gente tenha de barreiras para explicar essa alta taxa de subdiagnóstico? Então, dados mundiais, 62% dos profissionais de saúde de maneira geral no mundo acham que talvez demência faça parte do envelhecimento normal. Quase 45% da população desse trabalho, indivíduos entre 18 e 65 anos, possuem algum tipo de preconceito com relação a pessoas com doença de Alzheimer. E a gente tem dados nacionais que talvez ocorra um atraso diagnóstico de até 1 ano e meio, principalmente pelo fato do quadro demencial ainda ser confundido com envelhecimento normal. Se a gente olhar essa tabela que compara aqui dados do Brasil com a média de países que pertencem à OECD, a gente pode ver que existe uma disparidade entre a disposição de clínicos gerais por 1.000 habitantes, né, de parcela de médicos atendendo na atenção primária. Então, no Brasil, esses números parecem que são sempre menores, apesar do gasto proporcional com a saúde, do PIB, ser maior no Brasil do que nesses outros países. E se a gente for analisar especificamente essas 3 especialidades médicas, neurologistas, psiquiatras e geriatras, que são as 3 especialidades médicas previstas no PCDT em vigência, o PCDT de doença de Alzheimer de 2017, que são as especialidades previstas para diagnóstico e para tratamento dessa condição, a gente tem mais ou menos 11 mil especialistas disponíveis para tratar essas pessoas. Mas tem um trabalho interessante que avaliou que talvez 10% só dos psiquiatras se considerariam aptos a tratar pacientes com demência, 50% dos neurologistas e 80% dos geriatras. Então, na verdade, esse nosso exército de profissionais médicos e especialistas, na verdade, ele é menor. Gira em torno aí de pouco menos de 6 mil especialistas disponíveis no Brasil, capacitados para o tratamento de pacientes com demência. Se a gente for analisar isso por 100 mil habitantes, a gente tem um número aí de 2,7 profissionais especialistas em demência a cada 100 mil habitantes. Quando a gente vai comparar com aqueles países da OECD, esse número é de 11,27. Então, a gente está falando de um número quase 5, 6 vezes menor. Isso reflete essa baixa disponibilidade de especialistas para tratar, para conduzir o manejo dessas pessoas, reflete no aumento gradual da fila de pessoas que estão aguardando uma avaliação especializada. Então, em 2022, a gente tinha cerca de 400 mil pessoas na fila aguardando alguma avaliação especializada. E aí eu falo de avaliação especializada de maneira geral, não só para essas 3 especialidades. Mas esse gargalo dos especialistas disponíveis, isso espera-se que até 2040 esse número saia de 400 mil pessoas para 2,2 milhões de pessoas na fila aguardando um atendimento especializado. Enquanto que na saúde suplementar, as leis que regem a saúde suplementar prevê que entre o encaminhamento até a avaliação por um especialista, os planos da saúde suplementar deva fornecer isso em até 14 dias. No SUS, essa fila passa facilmente os 2 anos. Então, a gente ainda diagnostica pouco, tarde e de forma desigual essas pessoas. Isso a gente já viu aqui pelas excelentíssimas palestras de altíssimo nível, que isso não se deve à falta de conhecimento científico dos nossos profissionais, mas talvez a falta de estrutura e integração do sistema de saúde. E se a gente for olhar o SUS, né, o que é que a gente pode ver como desafios da rede pública? Então, o SUS, a atenção primária de saúde, é a porta de entrada dessas pessoas do sistema público de saúde. 62% da população brasileira é atendida por equipes da atenção primária. Mas, pasmem novamente, de todas aquelas pessoas que foram atendidas na atenção primária, que foram diagnosticadas em algum momento com algum transtorno cognitivo, apenas 16% dessas pessoas tiveram queixas cognitivas formalmente anotadas nos prontuários. E existem já estratégias que podem facilitar esse diagnóstico. Então, esse
esse relatório, esse documento de identificação da demência na atenção primária, propõe algumas estratégias para que os médicos, os profissionais de saúde que trabalham na atenção primária, façam perguntas de rotina, façam avaliações de rotina para tentar identificar de maneira mais precoce essas pessoas, né? E escalas sugeridas por esse documento, então, basicamente, a escala chamada 10CS, que inclusive possui validação para aplicação via telefone no Brasil, e o QMC8. Então, voltando novamente à Pindoretama, né, o trabalho do nosso colega Dr. Raul foi sobre capacitação de agentes comunitários de saúde, que a gente já pôde entender aqui ao longo dessas exposições no dia de hoje, que são talvez o elo mais capilarizado da nossa atenção primária. Então, o trabalho foi propor que a capacitação desses agentes comunitários para a aplicação dessa escala QMC8. E o que foi encontrado é que a capacitação desses agentes, quando aplicaram esse QMC8, tiveram uma sensibilidade maior do que 95% para a identificação daquelas pessoas que estavam convivendo com algum tipo de demência, né? Com área sobre a curva bastante boa, próximo de 0,9. Ou seja, talvez capacitar esse elo mais capilarizado do nosso sistema de saúde seja uma estratégia muito mais viável economicamente do que aumentar de forma desenfreada o número de especialistas, que a gente já viu que, infelizmente, não tem especialista suficiente para tratar esse monte de gente que tem algum tipo de demência no nosso país. Então, o SUS precisa reconhecer a doença de Alzheimer e outras demências como uma prioridade dentro da rede de atenção à pessoa idosa e criar novas rotas de diagnóstico claras. Mas, falando sobre desafios, o que é que a gente já tem? A gente já tem muita coisa, a gente já tem políticas nacionais, estaduais, no atendimento, né, de pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. A gente já tem linhas de cuidado estaduais, então, mostrando um pouco a nossa linha de cuidado no estado do Ceará, que o Dr. Roberto comentou há pouco. Também não posso deixar de parabenizar os colegas gaúchos que tiveram um papel relevante, um destaque nacional nessas políticas estaduais. E talvez uma ferramenta bastante interessante que o governo do estado do Rio Grande do Sul propôs é essa avaliação, essa IVCF-20, tá bom? Que é basicamente uma escala de avaliação funcional que avalia esses 8 domínios, cognição, mobilidade, humor, que isso é uma escala que já está preconizada pelo Ministério da Saúde para que seja avaliado, um instrumento de avaliação na atenção básica de saúde. Ela possui uma avaliação fácil, pode ser aplicada por qualquer profissional, não necessariamente médico, e já está em uso em diversos estados. Então, no nosso estado do Ceará, 15% daqueles idosos já possuem essa avaliação feita, que pode talvez trazer dados interessantes e nortear políticas públicas daqui para frente. Então, a gente entende que essas ações integradas, nessas políticas nacionais e estaduais, elas fortalecem a APS. E, claro, não posso deixar de mencionar a participação de organizações como a ABRAS, a FEBRAS, a ADI, também que ajudam a divulgar informações de qualidade para a população. E talvez, nesse momento final aqui da minha apresentação, então, o que é que a gente pode pensar como plano de ação, pensando no futuro e pensando também no presente? Então, acho que um passo importante para facilitar esse acesso diagnóstico dessas pessoas é fortalecer a APS. Então, capacitar médicos e capacitar profissionais de saúde da APS, eu vejo como um ponto extremamente importante para fortalecer o diagnóstico. Fortalecer políticas públicas, nacionais, estaduais, municipais, integrar essas políticas é um ponto importante. Estabelecer fluxos regionais claros, então, através das linhas de cuidado, quem é aquele indivíduo que precisa estar na atenção primária, quando que esse indivíduo precisa para uma atenção secundária. Essa jornada do paciente ela precisa estar muito clara para que o sistema se integre. Estruturar centros de memória. Então, sim, o especialista ele tem um papel importante também nessa jornada do paciente. Centros de memória precisam estar disponíveis para que sejam feitos exames mais complexos, para lidar com aqueles casos mais complexos que fogem um pouco do escopo da atenção primária. E, por fim, incentivar campanhas públicas. Então, a gente não pode estar falando de doença de Alzheimer só no dia 21 de setembro. A doença de Alzheimer, as demências, essa informação deve ser entregue para a população o tempo todo. Então, eu acho talvez essas estratégias para a gente pensar num plano de ação. Eu queria finalizar minha apresentação dizendo que diagnosticar é dar nome, sentido e esperança também ao cuidado dessas pessoas. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e fico à disposição. Muito obrigada. Eu reforço
essa fala com relação ao fortalecimento da atenção primária. Enquanto representante do Ministério da Saúde, a gente corrobora com essa fala e a gente sabe que isso é fundamental para diversas doenças crônicas, né? Não só pensando em demências, mas diversas outras doenças crônicas. Chamo agora para falar sobre tratamento Norberto Frota, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em Neurologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é médico neurologista do Hospital Geral de Fortaleza e professor do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza. Coordena a residência médica em neurologia do Hospital Geral de Fortaleza e o ambulatório de neurologia cognitiva e do comportamento. É diretor científico da ABRAS Ceará, diretor científico da ABRAS Nacional. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos, quase boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez e pelos que estão até agora resistindo aqui firmemente. Esse dia que foi bastante frutífero, tá certo? Até porque ele semeou em algumas pessoas que ainda não estavam conscientes dos problemas e da magnitude, tá certo? Para colocar em prática. E como já foi posto, a Cláudia até colocou um dado interessante na sua aula, falando que a gente tem que se debruçar um pouco sobre os dados que já tem e olhar cada coisa individual. E eu vou falar brevemente, vão ser 5 minutos, e a coisa que a gente tem feito foi se debruçar para alguns dados que a gente já tinha. E o número de 88% ele é real, tá certo? E a gente vai um pouco mostrar sobre isso. Então, já foi falado aqui do consenso Delphi, que tentou ver essa prevalência estimada de demência, estimada porque é baseado, mas eu sempre gosto de falar, não coloquei aqui no estudo feito há mais de 30 anos atrás no Ceará, que mostrava uma prevalência em torno de 8% em Fortaleza, já naquela época, com outro conceito de demência. Então, essa prevalência sugerida pelo consenso Delphi, ela mostra mesmo que regiões como o Nordeste, você vai ter um número mais aumentado de 10%. O Raul encontrou naquela população de Pindoretama de 50%, desculpa, de 20%, mas lembrando que era 50% de analfabetos, tá certo? Se a gente for ver, tá certo, por Nordeste, eu coloquei aqui muito, porque foi um slide que eu mostrei no seminário, que eu falei em Fortaleza há poucas semanas atrás. Então, a gente vai ter esse aumento exponencial e chama a atenção, talvez, uma prevalência maior em idades menores, tá certo? Mas tendo também um aumento, no estudo anterior, também da Carolina César, você encontra também um aumento e uma prevalência para a gente afastar as mais jovens. E eu fiz um exercício, pegando os dados de IBGE e colocando, 2022, com essa prevalência em Fortaleza, não como tudo, mas por faixas etárias. Então, esse é um trabalho interessante para cada município ter uma noção sua, porque a variabilidade de frequência populacional muda em cada cidade. A gente tem cidades no Ceará em que eu tenho 12% de população de 60 anos a mais e algumas com 20%. Então, isso é um dado importante. Então, isso no Ceará, eu teria 73 mil mulheres, talvez, com demência, e 54 mil homens, talvez 128 mil pessoas no estado do Ceará com demência. E esse dado, nos dados do Raul, é bastante interessante. O Raul ele encontrou, como o Bruno colocou, em Pindoretama, que 6,98% só tinham um diagnóstico. Mas o familiar percebia em 70% que não estava normal, o paciente, que tinha alguma coisa. Então, às vezes, perguntas básicas no rastreio com a família, com o agente comunitário de saúde, ou como instrumento, como o CV20, você consegue ter essa percepção de que algo não está bem, que ali eu tenho um foco maior. Então, o familiar percebe, o sistema é que não está se deixando perceber. Então, mais de 90% dos pacientes eles não eram diagnosticados. E será que o dado, então, que o Raul colocou é um dado real? Então, essa foi a sugestão dos cenários. E o cenário que foi usado pela professora Cleusa para estimar o subdiagnóstico foi baseado na dispensação de anticolinesteráticos e tendo modelos de quantos pegariam pelo SUS.
o que às vezes pode levar crítica de alguns. Será até que ponto é essa quantidade mesmo? Ou será que é um erro porque não estou pegando em outros acessos, pegando na rede privada? E eu fiz o mesmo desafio vendo como é que estava no Ceará. Então, no Ceará, eu tinha, talvez, se eu considerar 70% das pessoas com algum tipo de demência que poderiam, eu posso colocar até 60%, eu vou ter só 4.028 pessoas que pegam anticolesterásico pelo Sistema Único de Saúde, o que vai dar só 4,48% dos casos. Fortaleza, que é o maior centro, que eu tenho maior disponibilidade, que eu tenho um centro de referências em que é mais fácil o paciente ter um acesso, eu vou ter 7,4% dos casos. E em Pindoretama, que eu devo ter 240 pacientes aproximadamente, eu tenho 10 pegando, o que é talvez os mesmos 4,1% só com diagnóstico, e que mostra que talvez aquele subdiagnóstico que foi percebido no estudo do Raul de 95% seja real. Então, talvez essa metodologia não é a melhor, mas dá indício, pelo menos, da facilidade do meu paciente com um quadro de demência estar tendo um acesso mínimo a um tratamento, a uma percepção ou a um diagnóstico. Então, a gente tem um dado de que a gente consegue ter uma mensuração para agir. Então, se eu fosse brevemente colocar ações de maior impacto, eu acho que é a primeira coisa diminuir esse subdiagnóstico, porque a gente não pode mais aceitar isso, em que eu tenho 70% dos familiares percebem que algo está diferente e o sistema não consegue dar esse suporte para os pacientes. Disponibilizar os exames complementares em tempo oportuno e o tratamento farmacológico já aprovados pelo PCDT também em tempos oportunos. Como é que eu consigo fazer isso? Capacitação da atenção primária. Eu acho que isso é fundamental. E aqui a gente falando de remédio. Fiquei muito feliz porque eu já recebi a possibilidade de entrar terapêuticas não farmacológicas também como tratamento para a doença de Alzheimer, e a gente espera que com a entrada no novo PCDT a gente possa também melhorar isso, colocando também a equipe multi com geriatras e psiquiatras na atenção primária, esses números possam melhorar. Era só isso, acho que a gente tem que focar em dar um diagnóstico oportuno e tornar mais fácil o acesso às terapêuticas farmacológicas e, dentro em breve, não farmacológicas disponíveis para os nossos pacientes. Obrigado pela atenção de todos. E para a gente finalizar, para falar sobre apoio ao cuidador, eu chamo Selene Pinheiro, que é médica geriatra, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. Obrigada a todos. Bom, o meu papel aqui, então, é falar nessas ações com maior impacto na linha de cuidados, falar da importância aí do apoio ao cuidador. Quem é o cuidador? Então, eu já fui precedida aqui pela fala brilhante da Elaine, que deu um perfil do cuidador no Brasil, mas essa cuidar de uma pessoa envolve um longo período, mesmo que essa pessoa não seja o cuidador principal, ela leva um longo período cuidando dessa pessoa. São essas pessoas que cuidam, que fazem a comunicação com os profissionais de saúde. Então, o Alireza Atri fala num estudo dele que o manejo clínico das demências, ele requer um objetivo compartilhado dessa tríade, né? Que é o médico, o profissional de saúde, a pessoa com demência e o cuidador. É essa pessoa que cuida, que faz o manejo das medicações, das medidas não farmacológicas, que procura e escolhe os serviços e profissionais de saúde, ela que toma decisões. Quando essa pessoa vai parar de dirigir, trazer para morar junto, contratar cuidador profissional, participar de estudos, quem é essa pessoa? E essa pessoa está geralmente desamparada, sem informação,
sem canal de comunicação com os profissionais, invisibilizados, sai precocemente do mercado de trabalho, falta de apoio do poder público, das famílias, e ela tem uma perda da própria identidade. Para quem não entendeu aqui rapidamente o que é FEBRAS, o que é ABRAS, eu só quero passar aqui rapidinho. Então, nós temos aqui a Alzheimer's Disease International, que é a mãe, né, a entidade mãe. Temos a Iberoamérica, Alzheimer Iberoamérica, a FEBRAS, e embaixo do guarda-chuva da FEBRAS nós temos a ABRAS, o Instituto Não Me Esqueças, o IAB, a APAS e o CDD. Já foi falado desse super importante programa da FEBRAS, o Zelar, desde 2023, esse curso que é gratuito, com grandes profissionais. Então, aqui nós temos uma grande oportunidade de apoio ao cuidador, através do programa Zelar. A FEBRAS também tem iniciativas muito interessantes, como o guia que foi feito, que foi lançado hoje, mas tem esse Comunicação com Ternura, que também é de autoria aí do Leandro Minoso. O mapa do cuidado está lá no site da FEBRAS, consultem. Lá tem locais para atendimento das pessoas com demência em várias regiões do país. É muito importante que vocês acessem. A ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, da qual eu sou presidente, eu sou vice-presidente da FEBRAS, ela é a maior e a mais antiga associação de Alzheimer do país. Ela tem 34 anos, está presente em 21 estados, 58 cidades, tem 327 voluntários e no ano passado atendeu quase 30 mil pessoas. A ABRAS, ela tem várias ações. A ABRAS nasce do apoio ao cuidador, nessas 58 pontos, de atendimento no Brasil, ali é onde a pessoa que cuida tem lugar de fala. A gente tem muito conteúdo para o cuidador na internet, nas redes sociais, mas o único lugar que a pessoa que cuida tem lugar de fala, de compartilhamento de experiências, é dentro dos grupos de apoio. A ABRAS faz grupos de apoio informativo e de apoio psicológico. Mas a ABRAS também já fez várias outras ações, como, por exemplo, durante a pandemia, a gente fez os grupos de apoio online. Em 2019, tivemos o Encontro Nacional de Cuidadores dentro do Congresso Brasileiro de Alzheimer, uma sala para 200 pessoas, totalmente gratuito, tá? E nós tivemos várias outras ações, incluindo a gente fez essa primeira conferência nacional livre de saúde sobre demências, em que várias das entidades que estão aqui presentes participaram, e a gente tinha 4 eixos: prevenção, diagnóstico, tratamento e apoio ao cuidador. E dentro do apoio ao cuidador se falava do reconhecimento do cuidado não remunerado do familiar, da criação e implementação de educação para essas pessoas, desenvolvimento de serviços de acompanhamento e atenção integral biopsicossocial para os familiares cuidadores, criação de centros de cuidado temporário, centros-dias, e articulação em conjunto com os órgãos do Ministério, Defensoria Pública, para que e criação de incentivos fiscais e subsídios para a gente ter aí um melhor suporte a esses familiares cuidadores. Também fizemos a Conferência Nacional Livre de pessoas cuidadoras e pessoas idosas, Também falando na questão da valorização das pessoas que cuidam, E temos as outras associações que também fazem parte da FEBRAS, Instituto Não Me Esqueças, que é presidido pela Elaine, tem grupo de apoio mensal em Londrina, temos a Paz no Rio de Janeiro, com um trabalho também super bonito nas comunidades, e o IAB, que tem unidades em São Paulo e em Curitiba, que tem também... A Paz tem encontros semanais, e a IAB em São Paulo e Curitiba, encontros mensais.
O iSupport também foi falado aqui, é um projeto, então, desenvolvido pela UFSCar, pela doutora Aline Gratão, e ele já foi comentado com vocês, as virtudes do iSupport, só que o iSupport, ele não está no ar, ele está finalizado, aprovada a prestação de contas, mas ele aguarda a transposição para a plataforma do Meu SUS Digital. Então, aqui a gente tem uma super oportunidade, colocar esse programa na plataforma SUS Digital, e a gente vai ter uma grande ferramenta de apoio ao cuidador no nosso país. Está tudo pronto. Tá? E o projeto ProCuida, que também é da Federal de São Carlos, da Aline Gratão, a gente esteve conversando recentemente sobre esse projeto, que é um programa psicoeducativo com desenvolvimento de uma ferramenta de apoio a trabalhadores de cuidados, né? Ele, então, beneficiaria 200 mil trabalhadores do cuidado, ele prevê a criação de um cadastro nacional de trabalhadores de cuidados domiciliares, ele apoia a política pública, que é a Política Nacional de Cuidados de Valorização e formação dos profissionais do cuidado, e tem o objetivo da redução de custos do setor público e privado decorrente da melhora da saúde e do desempenho dos cuidadores, ampliação do acesso às tecnologias, promovendo equidade e inclusão digital e alcance a populações com dificuldade, né, de acesso por estarem socialmente isoladas ou geograficamente isoladas, melhoria da saúde mental e qualidade de vida desses cuidadores e um cuidado mais humanizado para essas pessoas idosas. Então, cuidar do cuidador, apoiar o cuidador, ele necessita realmente de um apoio institucional e financeiro às associações que fazem um trabalho realmente robusto, do qual nós nos orgulhamos muito. Todas as associações fazem esse trabalho muito, com muita coragem, com muito empenho e uma esperança infindável, né? O reconhecimento do valor do cuidador e do cuidado como trabalho para a pessoa com demência e para a sociedade. Lembrando aqui o que o Jorge Félix falou, então, se a melhor modalidade de cuidado é em casa, então nós temos que dar um valor e um suporte melhor a esse cuidado em casa. Desenvolvimento de tecnologias de apoio ao cuidado, desenvolvimento de estrutura de cuidado no SUS, com cuidadores capacitados e estabelecimentos como centros-dia e instituições de longa permanência. E, por fim, a melhora da qualidade de cuidado ao cuidador melhora a qualidade de cuidado, a qualidade de vida da pessoa com demência. Ela evita que o cuidador se torne vítima do cuidado, perdendo sua identidade, perda do trabalho, do suporte previdenciário e social, evitando prejuízos para a sua saúde mental e física e, por fim, que ele se torne uma pessoa vulnerável ao risco de desenvolver demência, perpetuando, então, um ciclo vicioso. Obrigada. Muito obrigada a todos. Queria só reforçar que o Ministério da Saúde está à disposição para discussão de qualquer proposta. Inclusive, foi Bruno, não foi, que falou do Centro de Memória? Acho que é um assunto que a gente poderia, de repente, discutir dentro do Ministério. Não me lembro de ter escutado isso dentro do Ministério, esse tipo de discussão, pelo menos não lá na atenção especializada. Acho que é uma proposta interessante. Só complementando o que Selene falou com relação ao reconhecimento do cuidado familiar, na audiência pública que a gente teve, a deputada Érica Cocai, ela tomou a frente, né, para a criação de um grupo de trabalho intersetorial. Eu participei dessa audiência pública também, para a gente juntar os ministérios, né, Ministério da Previdência Social, junto com o Ministério da Saúde e outros ministérios, para que a gente consiga trabalhar essa temática, e a deputada estava à frente disso. Ela ficou responsável pela criação desse grupo de trabalho. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Pois não.
Gente, desculpa, eu sei que eu estou falando muito, né? Se alguém quiser falar primeiro, pode falar, tá? Bom, primeiro, né, Cláudia com aquela declaração de amor ali, eu quase fui lá beijá-la, mas fiquei um pouco inibida. Obrigada, Cláudia. Eu queria só fazer um comentário, te perguntar, Bruno, né? Bruno, eu vi que vocês fizeram a validação, vamos dizer assim, do QMC 8, vocês fizeram do CS10 também? Que eu achei interessante esse resultado, né? Que a gente usa no fluxograma que a gente fez com o Ministério com a Copid, né? Com o Ministério da Saúde. São outras perguntas que eu tenho para os outros também, tá? Não sei se eu faço todas, só porque senão depois não vão deixar eu falar mais, né? Você pode, Tá, ligaram o microfone aqui, eu acho. Professora Cleusa, obrigado pela pergunta. Não foi feito nesse trabalho, só foi feito a validação do QMC8, né? Na verdade, a validação através da capacitação dos agentes comunitários de saúde. Então, esse foi o intuito. O da ICS, não. Muito interessante, porque eu acho que para até a gente está propondo, né, lá no fluxograma o uso tanto do CS10 como do QMC, mas eu acho que seria interessante até fazer a validação deles dois juntos até, né, porque ele pode ser usado individualmente ou fazer os dois juntos aí para a gente ver qual que é a sensibilidade e a especificidade. Mas parabéns, um trabalho eu conheço, o trabalho, né, de Pindoretama, que eu consegui guardar o nome. Muito interessante, né? Tá todo mundo lá de parabéns. Eu fui da banca, acho que de mestrado, né? Ele foi um trabalho maravilhoso. E aí, eu ia fazer essa pergunta, e aí, Norberto, você falou do cálculo que você fez, que eu achei bem interessante, dessa coisa da estimativa do Alzheimer, a parte que nem a gente tinha feito lá no relatório, né? Você considerou, porque eu achei a proporção de Alzheimer também, em relação às outras demências? Só de curiosidade, né? Não tem nenhum... DA mais vascular também é uma coisa que está disponível. A gente acaba usando na prática clínica. Então, por isso que esse cálculo de 10% a mais... Não está dando para ouvir direito você, desculpa. Cleusa, entrou também, assim, a questão de DA mais vascular, por isso que é um pouco a mais que ficou dos seus 60%. Mas se esses 10% de diferença não vai mudar, acho que tão grande, de ter um acesso mais baixo. Acho que essa métrica... O principal a gente vê, eu não quis colocar aqui, mas tem alguns municípios em que o acesso é de 0,3%. Então, tem cidades no Ceará de 60 mil habitantes, não é qualquer centro, em que eu tenho 2 pacientes pegando medicação por programa na cidade. Então, Pindoretama está na média, Fortaleza está acima da média, mas eu tenho várias cidades com 0,3%, 1% no estimado, ou seja, é real. O problema não está sendo visto. Isso é real. Muito obrigada. E só uma última, desculpa, rapidinho. Não, é para você também, mas é só comentar assim. Primeiro, eu vejo essa realidade que agora no Renad, que a gente está viajando aí pelo Brasil também para fazer o projeto, e a gente encontra, né, já no Renad One, né, Fabiana, a gente já encontrava, ia para a cidade, e a gente queria ver os pacientes com demência, né, que eu fazia parte lá do projeto, e a gente ter a resposta de que lá não tinha demência, né, então é 100% disso o diagnóstico, né. Eu queria só também te perguntar, não, desculpa, era para o Bruno, perdão, é que, Bruno, eu queria na realidade destacar, eu sou psiquiatra, tá, e eu vi aquele seu gráfico lá, né, da psiquiatria, e eu queria só dizer que a gente tem muitos poucos programas hoje, a gente tem o psicogeriatra, né, que é o psiquiatra da geriatra, né? E a gente tem hoje muitos poucos programas, a gente precisa ter mais programas, porque eu imagino que esse dado foi da psiquiatria geral, não foram dos psicogeriatras, que tem aí sim um treinamento mais específico, né, para a população idosa, e a gente tem que modificar isso dentro da psiquiatria, que é ter um número maior de programas, né, de treinamento dos psiquiatras na saúde mental do idoso de uma forma geral e não apenas da demência, né? Mas no nosso programa lá a gente tem 4 vagas, acho que a USP tem mais 4, a Unicamp tem 4. Então, assim, se a gente pensar se tem 2, então, a gente vê que é um número muito pequeno de psiquiatras sendo formada nessa área, né, do envelhecimento. Então, só para manifestar aqui mas achei bem interessante o seu dado lá. Eu acho que talvez o
primeiro ponto da nossa ideia da linha de cuidado lá do Estado do Ceará, para tirar do papel e colocar na prática, é a capacitação da APS. Então, para tornar aqueles profissionais capacitados, como o próprio PCDT prevê. Então, o diagnóstico e o tratamento ele pode ser feito por psiquiatras, geriatras, neurologistas ou profissionais capacitados. Mas o que é um profissional capacitado não foi muito bem descrito no PCDT. Então, a nossa ideia, com o curso que foi apresentado mais cedo pelo Dr. Norberto, é que a gente possa capacitar esses médicos da APS para que eles se tornem profissionais capacitados e que consigam prescrever e o paciente, com aquela receita, consiga a dispensação da medicação. Mas talvez um próximo passo é levar essa capacitação para atenção secundária, quem sabe até terciária também, fortalecendo aqueles centros de memória, né? Mudar um pouco aqueles 10% dos psiquiatras para aumentar um pouco mais esse número, talvez próximos passos da nossa jornada. Eu só queria complementar também, eu acho que um pouquinho, aqui. Eu acho que é mais para reflexão, né? Nesse ponto também na formação, e tinha um ponto, se eu entendi direito, assim, dos profissionais se sentirem preparados, enfim. E é muito interessante, e aí eu não sou geriatra, mas o olhar, né? O percentual maior dos geriatras, e eu acho que a gente pode refletir, porque tem muito a ver também com o que a gente vem discutindo ao longo do dia, desse olhar integral, do cuidado de uma forma mais abrangente das diferentes áreas dessa questão que a gente fala tanto da multidimensionalidade, talvez trazer esse olhar também para a formação dos profissionais, e o que se quer é que realmente os profissionais da atenção primária estejam em condições, aptos e se sentindo seguros para fazer uma identificação o mais precoce possível, para que possam ofertar um cuidado, fazer os encaminhamentos. E é interessante, né, esse olhar na formação de um olhar mais integral e mais integrado. A gente está falando aqui do cuidado e da atenção centrado na pessoa, né? A gente está falando aqui na necessidade da mudança de um modelo de saúde ainda focado na questão aguda, da resolução de doenças, de problemas. Então, acho que é só para a gente refletir um pouquinho também que pode ter essa relação também. Você queria... E também como reflexão, eu acho que a fala, né, do diagnóstico, sobre diagnóstico, eu acho que isso é algo que a gente já vem debatendo já, né, em vários momentos, mas eu acho que a questão do pós-diagnóstico, desse cuidado dos 10, 15 anos, que a gente ainda não tem essa rede de apoio, né, como a Selene colocou muito bem, eu acho que a gente precisa capacitar, sim, o agente lá, né, de saúde, atenção primária, onde vários estudos, inclusive lá em Pernambuco, um residente de geriatria fez no interior e viu que 80% dos profissionais médicos da atenção primária não tinham nenhum conhecimento, né, já tinham visto falar, mas não sabia aplicar um Minimental, por exemplo, né, mas já tinham visto falar. Mas eu fico muito preocupado nessa questão dessa rede de apoio que a gente ainda não consegue construir. Para aquela pessoa, aquela cuidadora que deixa de trabalhar para cuidar do seu pai porque não tem um centro-dia para deixar, né, e o estresse aumenta. Então, às vezes, existe o centro de reabilitação, mas quem vai levar essa pessoa lá? Né? Porque vai lá, 45 minutos e volta. E muitas vezes eu preciso trabalhar e mais tarde eu preciso deixar meu pai ou minha mãe em algum lugar. Né? A gente viu que 43%, né, das pessoas, dos familiares, né, das mulheres principalmente, deixam de trabalhar para cuidar. Né? Então, assim, e quando esse pai e essa mãe morrem, né, então perdeu toda uma construção de vida. Então, a gente precisa pensar nessas pessoas. Eu acho que pensar nessa rede, como plano de ação, nessa rede de apoio também. Eu acho que essa necessidade da ponta, né? Eu sempre digo que é uma vergonha a cidade do Recife, como uma capital, a gente não tem um centro-dia. Né? A gente não tem um centro de convivência, né? E muitas vezes a necessidade é onde é que eu posso colocar meu pai ou minha mãe que eu estou cansado. E muitas vezes eu tenho uma capacitação, eu tenho um treinamento, eu tenho um curso, mas chega um momento às vezes de medicalização do próprio paciente que está super bem, mas está ali agitado e eu como cuidador estou muito cansado e o profissional prescreve a medicação, né? Para deixar ele mais tranquilo, o paciente mais tranquilo. Então vem uma medicalização, né? Onde eu não tenho
essa rede de apoio. Então, acho que como reflexão de como a gente pensar, né? Uma grande angústia, eu trabalho em rede privada e pública. Na privada é muito fácil, a gente consegue fazer os encaminhamentos, né? Está precisando de cuidador, está precisando de centro-dia, está precisando disso e de aquilo. E na atenção pública, no público, a minha grande angústia é, o paciente entra no consultório com mínimo 17, eu não sei se ele vai conseguir voltar para casa. Eu não sozinho, não tem filho, muitas vezes mora lá sozinho. Eu não sei se ele vai conseguir fazer o jantar ou vai explodir a casa dele. Então é uma grande angústia para mim e não tem para onde encaminhar. Muitas vezes a gente não tem. Aí chama o serviço social, como é que vai fazer, quem é que vai. Eu acho que a gente precisa pensar nessa rede e nesses encaminhamentos ainda. Eu acho que a gente ainda não consegue fazer o cuidado do pós-diagnóstico, né? Leandro? É. Fala, Leandro, depois Elaine. Depois eu. Aqui também. Tô tudo dizendo. Bom, excelente. Agora sim, né? Excelente a mesa e com assuntos que gerariam debate só essa mesa para a tarde inteira, falando de prevenção, o que está sendo feito no Ceará. Fico feliz em ter conhecido o Bruno e ver que também tem pessoas sub-40 de olho no futuro, porque a gente vai ter o plano é a primeira versão. Outros países que já começaram estão na versão número 3. A gente precisa de pessoas jovens também e entusiastas com políticas públicas que, na geração do Bruno, uma geração mais nova, política é coisa ruim. Melhor a gente não ir atrás, né? Então, acho que também é interessante pensar nisso, né? Que as associações busquem novas lideranças, porque elas serão ainda muito importantes. Vou falar um pouco do Rio Grande do Sul de novo. No Rio Grande do Sul, a gente também compartilha com vocês a ideia da atenção primária, da capacitação, e lá a gente tem um curso para agente comunitário de saúde online, na Escola de Saúde Pública. Então, são várias iniciativas, como eu comentei, que a gente pode construir um plano, mais material que vocês vão produzir, etc., para que isso chegue a outros estados de alguma forma. Esperar cada estado fazer isso vai demorar muito e, de repente, não consiga, né? Acho que fazer materiais e disponibilizar eles gratuitamente, etc., é algo fantástico. No Rio Grande do Sul, a gente começou esse ano também, eu não sei, da representante do Ministério da Saúde, a gente começou com um projeto parecido com um centro de memória, são centros saúde 60+, para fragilidade, baseado no VCF acima de 15, ou com suspeito diagnóstico de demência também. A gente tem essa experiência lá descentralizada, bastante interessante, e essa aproximação com o Ministério também é importante. Eu estudei muito sobre políticas públicas para Alzheimer e fiz muitas reflexões, e o que eu pensei sobre como aumentar o diagnóstico no Brasil é dando mais tempo para consulta. Eu acho que a realidade dos médicos, dos enfermeiros na APS, ela é terrível, porque a gente vive no meio da academia, a realidade privada, etc., e lideranças. Começa o trabalho no APE, seria interessante ver como é que funciona, né? Porque muitas já têm fila de espera para a entrada, até às 10 da manhã é tocação, como se chama, né? Tem que eliminar aquela fila, e aí a meta é 26, 24 pacientes por dia. Apenas gestantes no pré-natal, e algumas cidades têm puericultura um tempo diferenciado de consultas, porque são 4 consultas por hora. Isso o Ministério da Saúde não obriga, mas é algo tácito, porque se não fizer assim, não consegue as metas. Então fica mais ou menos nisso, 4 consultas por hora. E se a gente acha que em 15 minutos... Não, e tem outro detalhe, o prontuário eletrônico demora mais tempo ainda na consulta. O médico tem que preencher e depois, de alguma maneira, tentar registrar. Então, se a gente não colocar numa política pública, não na maneira mais adequada, que tem como, porque em Dois Irmãos, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, a prefeitura comprou a ideia dos 60 minutos para o cérebro. 30 minutos de orientação de consulta com o enfermeiro, para suspeitos de demência a partir de 55 anos, ou já com diagnóstico, e mais 30 minutos com o médico. O que eu vejo que isso vai dar certo? Porque a gente vai provocar o enfermeiro médico a ter que se capacitar, a ter que aprender. Porque vai chegar lá um milímetro para ter que saber fazer, etc. Então, acho que o profissional de saúde, quando tem um problema na frente, ele vai atrás para aprender. Eu acho que esse efeito de mobilizar eles através do tempo vai ser importante também. Então, fica essa consideração. No Ceará também,
Para vocês deu mais fácil ainda. Vocês estão lá com o poder. É só o Norberto é o poderoso. Chega lá, Norberto, fala, ó, vai ser assim na PS, né? Então, em outros lugares também. Façam testes, se der errado, volta atrás. Mas tenho certeza que isso vai ser muito bem recebido pela população, vai saber que, opa, demência, esse esquecimento não é só mais uma queixa, ela vai ser avaliada com carinho, com cuidado. O enfermeiro vai ser primordial para ver estresse do cuidador, organizar receitas, quem sabe aplicar até mesmo o minimento, que não é obrigado que o médico seja só o médico. Então, assim, acho que essa questão do tempo, ela é estratégica. Então, peça, fica, quem também quiser essa portaria lá de Dois Irmãos, eu disponibilizo. Tem 1001 argumentos que pedem equidade no SUS, e as pessoas com demência precisam também desse tratamento com equidade. Tá bem? Obrigado. Eu quero fazer uma consideração, né, uma reflexão sobre essas últimas falas. Primeiro que eu acho que os estudos que a Cláudia tem feito, né, e com a sua equipe trazido, mostram muito claramente quanto espaço existe para políticas de redução de risco. A gente precisa olhar para isso com muito cuidado, muita seriedade. Algumas coisas já estão em curso, então são aquelas que nos mostram nos pontos azuis, né, onde estamos melhores que outros, o que é um indicativo de que as políticas em curso há algum tempo, tabaco, alcoolismo, etc., elas dão resultado. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso com muita seriedade. Em relação ao centro-dia, como foi dito agora recentemente, tem 2 pontos importantes. Primeiro, né, já disse o doutor Alexandre pela manhã, nós temos muitas políticas no papel, elas não se efetivam, e a gente precisa entender que quando a gente está falando de demência, a gente precisa escapar um pouco das armadilhas de pensar o universo da pessoa idosa. Os centros-dia são pensados na política da assistência para a pessoa idosa. Ali você não tem nem pessoas com demência abaixo de 60 anos, e você não tem nem pessoas com demência sendo cuidadas como pessoas com demência. Você tem pessoas idosas sendo cuidadas como pessoas idosas. Então, não tem um recorte, um olhar, um cuidado, como já disse também o Leandro hoje, em relação às ILPIs, que mesmo com a mudança de um artigo da LOAS em relação ao cuidado com as pessoas com demência nas ILPIs, isso não acontece. Então, eu acho que tem experiências muito bem-sucedidas no Brasil. Eu sou fã da experiência de Volta Redonda, não me canso de falar dessa experiência municipal, é uma iniciativa local, que criou um centro de referência em doença de Alzheimer e outras demências, a exemplo do que agora vamos experimentar também no Rio Grande do Sul. Portanto, quando você fala, não é, Leandro, de pessoas com 55 anos ou mais, ou com o diagnóstico, porque abaixo disso também existem pessoas com diagnóstico, números, né? A gente está falando de números, estimativas, e a gente está falando aí de 6% desses casos. Não são poucas pessoas, talvez 200 mil pessoas, que hoje estão completamente abandonadas. Se a gente acha que existe alguma coisinha melhor hoje do que há 10 anos atrás para as pessoas idosas com demência, para outras pessoas não idosas com demência, não tem nada, né? Então, acho que a gente precisa avançar um pouco, olhar essas experiências bem-sucedidas, políticas de baixo custo, né, que são realizadas nos espaços dos municípios, que podem facilmente ser replicadas, podem facilmente ser multiplicadas, e a gente não precisa reinventar o tempo todo a roda, né, gente? Então, acho que tem aí muita coisa para a gente pensar quando for articular efetivamente um plano, né? E otimizar o que já está colocado. Porque, de fato, eu costumo dizer, o bolo não cresce. O bolo não cresce, o tamanho do bolo é um só, a gente tem que ser estratégico para fazer a divisão e poder atender essas necessidades. Oi. Só complementando as falas que já foram ditas hoje, o IVCF 20 está disponível em todo o prontuário eletrônico do cidadão, em todo o território nacional, para qualquer pessoa que tenha acesso ao PEC, SUS, APS, que não precisa necessariamente ser APS. Nós temos uma parceria com o CONAS e CONASENS, inclusive para capacitar pessoas em outros níveis de atenção para que tenham acesso ao PEC, SUS também. Então, a gente tem iniciativas que têm sido feitas pela CEGADOM, a Coordenação de Atenção Domiciliar, a oportunizar que algumas pessoas sejam avaliadas por meio do VCF 20, a recomendação do Ministério da Saúde é que toda pessoa idosa com 60 anos ou mais seja avaliada no mínimo anualmente,
Mas algumas pessoas também podem ser avaliadas em outros níveis de atenção, urgência, emergência, por exemplo, para avaliar se ela tem qual a necessidade de cuidado que ela tem e facilitar o trabalho das outras instâncias. Então, estamos à disposição para colaborar na medida que for possível e levar as demandas também para as pessoas que têm poder decisório. Oi. Agora é minha. Só para complementar a fala da Luísa, eu faço parte da Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde e a gente tem realizado qualificações nos territórios, né, em conjunto com as referências das áreas técnicas em saúde da pessoa idosa nas regiões do país. Então, essas pessoas entram em contato com o Ministério, a gente entra em contato com essas equipes e Rio Grande do Sul, inclusive Porto Alegre, foi o último município onde a gente realizou uma qualificação direcionada não só para os médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, né, equipe médica, equipe multi nas unidades da APS, mas também em conjunto com os ACS, né, pensando em como que a gente pode fortalecer a avaliação multidimensional da pessoa idosa e avaliando também questões para além, né, do que está ali descrito no IVCF 20, não só para os profissionais de nível superior nas unidades da APS, mas também em conjunto com todos os profissionais que integram a atenção primária à saúde. É isso, muito obrigada. E, se precisarem, estamos à disposição para dialogar e para fortalecer essas ações nos territórios a nível nacional. Eu criei coragem, que as duas vizinhas aqui. Gente, uma curiosidade que eu tenho é saber se o sistema cognitivo, que eu vi numa apresentação dessas mesas brilhantes, intelectualidade plena, todas as mesas, é que é na infância, na escolaridade, que se começa a prevenir e evitar um Alzheimer e uma demência. Depois a gente salta para 60, 70 ou mais. E esse monte, essa avalanche de treinamento cerebral, neuromodulação e etc e tal, se a gente pode dar credibilidade, uma pessoa com 60, 70, 80 anos, que já está com seu sistema cognitivo abalado, se essas tecnologias que a empresa privada está investindo bastante, a gente pode confiar, porque se a tecnologia está aí para a empresa privada, estará para o SUS também. Fui funcionário do Ministério durante muitos anos. Eu acho que a conquista SUS ela só tende a melhorar, embora a gente atravesse momentos muito difíceis. Então, em princípio, era isso. Se o sistema cognitivo abalado, seja por demência, por Alzheimer, por Parkinson, pelo que for, ela pode ser ajudada ainda? Ajudada no sentido de estimular de novo. Voltou. A pergunta não foi bem elaborada. Bom, obrigada pela questão. Existe uma maior plasticidade cerebral no começo da vida, né? Existe principalmente na primeira infância, adolescência, mas ela continua em todas as fases, incluindo na velhice. Então, sim, estimulação cognitiva bem feita, reabilitação, ela é válida e deve ser estimulada. Funciona. E até a gente viu apresentações anteriores, né, que isso vai ser incorporado ao sistema, vai ser recomendado que seja incorporado ao sistema também na fase leve e moderada. Posso falar agora? Boa tarde a todos, parabéns pela mesa. Agora a gente fica nessa de compilar tudo que a gente ouviu hoje, né? E eu queria resgatar aqui a fala do Sandro. Eu sou Juliana, eu sou fisioterapeuta, professora na UNB, presidente da ABRASDF. O Sandro ele falou sobre a importância, ele é médico de família e comunidade e ele trouxe aqui para a gente uma reflexão importante que eu acho que vale a pena resgatar, que é o fato da gente pensar nessas ações que nós estamos discutindo aqui, tanto de rastreio, triagem, diagnóstico e tratamento, envolvendo os profissionais que atuam lá na atenção primária, porque muito se fala de atenção primária, muitas pessoas falam, e muitas dessas pessoas não atuam e não conhecem a fundo como funciona a atenção primária, a saúde. E essas pessoas precisam ser envolvidas nessa conversa, não passivamente, não só sendo consultados, mas desde o planejamento do projeto. Desde o planejamento, a escrita dessas recomendações. Porque eu acho que na linha do que a gente conversou também sobre a linguagem, cadê a Elaine? Essa fala de especialistas capacitarem profissionais de atenção primária também é algo que a gente pode repensar, porque isso nem sempre é bem visto e recebido pelos profissionais que estão lá no território. Então, fica essa sugestão, assim. E
né? Além disso, o relatório da ADI traz para a gente a reabilitação, né? A importância da reabilitação. E a gente, né, quando a gente fala de reabilitação, a gente está falando nomeadamente de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutricionista, né, nutrição, profissionais de educação física, enfermagem. Me ajudem a lembrar, gente. É uma equipe multiprofissional que deve trabalhar de forma interdisciplinar e que também precisa participar do planejamento desses projetos, do planejamento desses relatórios e das comissões, enfim. Eu acho que, muitas vezes, tudo que a gente tem de bom não chega ao território porque encontra essas barreiras, muitas vezes, né, de envolvimento, de participação. E aí, por que isso, né? E acho que foi muito do que o Leandro Minoso comentou. A gente esbarra na barreira da organização do trabalho, porque é muito diferente. A gente estava conversando aqui como é diversa as experiências em cada território aqui no Brasil, né? E não há tempo para fazer o minimenta. Uma consulta de 5 minutos, quando existe essa consulta, né? Então, assim, os profissionais, não é só capacitar, né? O que eu quero dizer é isso também. Capacitar é importante, mas o que vai fazer eles realizarem e inserirem isso no dia a dia do trabalho vai além da capacitação. Então, a gente tem que pensar em organização de trabalho, rotina e considerar as diversidades que existem no Brasil. Então, eu acho que talvez uma das formas de fazer isso é envolver mais essas pessoas nesses trabalhos maravilhosos que têm sido feitos. Obrigada. Acho que eu quero fazer um comentário também. Excelentes essas falas, muito obrigado. E tem algumas evidências científicas nos últimos meses que elas têm me feito refletir muito. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né? Tem um artigo bastante importante publicado na JAMA, uns 6 meses atrás, do Sebastian Palmqvist e do Oscar Hanson, o pessoal da Suécia lá, testando a acurácia de um primary care physician. Vocês viram esse artigo? E a acurácia é mais ou menos 63%. Né? Você pega um expert, ela vai para 73%. Aumenta 10% só. Né? Eu fico pensando, né? Primeiro eu olhei, o artigo não é tão grande, um sample size é de 1.000 indivíduos, agora tem 3 ou 4 saindo próximos, com os mesmos dados, com muito mais gente. Como é que a gente resolve? Porque tem o subdiagnóstico, mas tem essa dificuldade de acurácia no diagnóstico também. Imagina, se a gente tem uma acurácia de 73% no expert, como é que a gente resolve esse problema? É reflexão mesmo, eu tenho pensado muito nos últimos dias e eu não consigo ter uma resposta clara para um país continental que nem o Brasil. Né? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Acho que a gente começa mais daqui a pouco, né, Zimmer, sobre esse tópico específico, mas eu acho que uma fala, né, que foi colocada aqui por outros colegas, a Juliana colocou muito bem a questão de entender um pouco mais da atenção primária. Eu acho que no contexto geral, até que foi posto aqui, quando a gente encara como o formar, não é nem só para o diagnóstico, mas é para o segmento do que vai por vindo, que é os 10, 15 anos depois que vai ter de relação, tá certo? E eu acho que um ponto que é fundamental, e eu percebo por várias estratégias no Ministério, é que vai ter se colocar a atenção à população idosa como um tempo a mais de consulta, que não dá para colocar como a mesma coisa de um atendimento que você faz para um controle de um hipertenso, tá certo? Ou por um traquejo. Então, igual você tem uma valorização e uma métrica no atendimento de gestante por tempo, vai ter que ter uma métrica diferente na atenção primária para a população idosa. Então, eu acho que esse papel já está sendo posto. Então, assim, eu não me preocuparia tanto, Zimmer, com a acurácia, se vai ser, eu acho que até porque a jornada é longa e não vai ser talvez em uma consulta que o colega vai ver, mas se ele passa a ter mais tempo numa consulta para conversar com o paciente e ter uma métrica, ele vai ter uma acurácia talvez maior mesmo do que só um teste
Só um dia. Eu acho que é sobre isso que é importante na atenção primária. Não muda nada não, cara. Queria só adicionar que esse estudo, na verdade, é de biomarcador, né? E que com biomarcador a acurácia sobe para mais de 95%, não é isso? Então, eu acho bem interessante isso. Acho que você está puxando a sardinha pro seu lado, mas eu tô brincando. Eu tenho certeza. Pode. O meu funciona. Voltamos. Que maravilha. Esse estudo já é na Suécia, Norberto, onde o pessoal fica muito mais tempo com a turma. Por isso que eu fico buscando estratégias, né? E às vezes eu fico... essas reflexões... Mas a gente passa, eu entendo a acurácia, eu uso um teste sangue, mas a gente passa a fornecer e ter isso, essa forma, mas sem ter nem esse tempo da relação médico-paciente, como a gente vê hoje, acho que eu acho que é uma situação que queremos incorporar, mas eu acho que hoje a gente está num passo inicial de valorizar esse tempo na PS para avaliação melhor, tá certo? Não adianta eu querer ter no serviço que eu faço do HGF, eu querer ter uma métrica de ambulatório de demência de eu atender numa agenda 15 pessoas na manhã, tá certo? Enquanto eu tenho que demorar pelo menos 40 minutos na consulta. Não é. Então eu não posso ter a mesma métrica do meu gestor de querer no mesmo tempo que eu atendo em 15 minutos dizer que é o tempo hábil. Não é. Então essa é uma consideração que nós temos que defender, porque não é. Eu acho que, se você me permite, Zimmer, esses trabalhos são muito bonitos, né? Mas são trabalhos que, padrão ouro aí no caso, foi um diagnóstico com biomarcador, então um diagnóstico biológico das doenças. Eu acho que talvez a gente está num país extremamente grande, bastante heterogêneo, e que eu acho que o diagnóstico que a gente tem que focar, que seja dado, é um diagnóstico clínico. Os biomarcadores, eles são extremamente importantes, mas no meu entendimento eles devem, nesse momento que a gente está, serem algo restrito a centros de memória, onde você tem profissionais realmente que se dedicam a isso, que sabem interpretar esses exames. E lembrar que hoje, pelo menos as recomendações nacionais que a gente tem da Academia Brasileira de Neurologia, é que não são exames que devem ser feitos para todos os pacientes. Talvez, na próxima edição desse seminário, essa realidade mude, né? Então a gente passe a precisar ter uma necessidade de um diagnóstico biológico em todo mundo, mas eu entendo que pelo menos nesse momento é algo que ainda não me parece que condiz com a realidade do nosso país, onde a gente, conversando com os secretários municipais, a gente vê que às vezes eles têm dificuldade de ter acesso a dosagem de uma vitamina B12, porque não está incluso lá nos procedimentos fornecidos pelo Ministério da Saúde. Então, é difícil a gente falar em biomarcador para todo mundo, se às vezes uma vitamina B12 não consegue dosar. Então eu vou deixar a doutora Cleusa falar, e aí a gente vai ter que encerrar. Eu também queria fazer uma pergunta para a Renata, aproveitar que a Renata está aqui, mas fala, doutora Cleusa. Só muito rapidamente, eu esqueci o nome da professora da UNB que falou. Juliana. Oi, Juliana. Não, eu queria só retomar, assim, eu queria valorizar muito o que você falou, porque eu acho que hoje em pesquisa todo mundo preconiza isso, né, que a gente tem, na realidade, que trazer os pacientes, os cuidadores, para desenhar as pesquisas junto com a gente, né, e aí eu incluo, obviamente, os profissionais de saúde também, porque são eles que vão ser lá, que vão estar lá atuando lá na frente. Então, eu queria só reforçar, né, isso que você falou. E aí eu estava pensando nessa coisa da acurácia que você trouxe, eu não estou nem falando de biomarcador, eu queria só dizer, né, gente, quando a gente fala de taxa de subdiagnóstico no Brasil de 80%, não é assim que a gente está tão ruim, né, eu vou trazer uma visão aqui meio otimista, porque em países como a América do Norte e como os Estados Unidos e o Canadá, essas taxas são de 60 e tantos %. Na Europa é 50 e tanto %. Então, na realidade, é um diagnóstico que ele é complexo, né? Ele tem lá as dificuldades que são inerentes dele mesmo. Então, assim, não é... E tem toda essa questão, obviamente, do conhecimento da população, do treinamento dos profissionais, que a gente tem que formar profissionais melhores, ou ter não especialistas e especialistas, né? Acho que a gente tem que ir
para além, né? Então, assim, acho que o diagnóstico ele é uma coisa super importante, porque ele é a porta para o tratamento e a gente tem que se aperfeiçoar sem dúvida nenhuma. Mas só dizer que a gente não está sozinho nessa dificuldade, né? Selene, desculpa, começou uma mesa nova. Mais uma consideração. Veja, Bruno, Norberto, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa no Sul. A gente está capacitando a atenção primária. A gente acha que é a melhor opção ainda, né? Todos os estudos que a gente está desenvolvendo, o 160 mais, é tudo focado para capacitação de atenção primária. Eu ia só comentar também que o Minimento é difícil, gente, né? Acho que para todo mundo que estiver usando o Minimento, repensar um pouco, porque ele é um teste difícil para as pessoas. Difícil que eu falo, leva tempo, né? Então, para screening ou para uma avaliação ali inicial, talvez ele não seja o mais adequado, né? Só comentar. Eu queria falar bem rapidinho sobre esse problema que você levantou. A gente não trouxe aqui que esse aporte inicial na atenção primária, ela deveria ser um screening de alta sensibilidade, baixa especificidade, tá? Para resolver esse 70%. Então, a gente tem que ter muito falso positivo na atenção primária, o que cria um problema para a atenção secundária e terciária. Não sei se todo mundo entende, eu vou aumentar o pool de suspeitos e aí para os centros de memória a gente vai ter muito mais gente. Então, idealmente, para resolver isso, numa consulta mais rápida, que vai aumentar, você pode aumentar alguns minutos, Leandro, mas a atenção primária, ela é o gatekeeper e ela tem que deixar entrar muito mais gente, inclusive pessoas que não têm demência, para a gente poder melhorar isso sem biomarcador. Mas cria um problema porque a atenção especializada, se ela não dá conta do tamanho da demanda reprimida agora, imagina se for um portão maior que entre mais gente. Bom, então eu só vou fazer minha última pergunta, Renata, aproveitando sua presença aqui e falando agora um pouco na contramão da atenção especializada, né? Se o cenário, como o Bruno mostrou, tem muitos especialistas que não se sentem aptos a tratar pessoas com demência, e o Mais Médicos está dentro da SAES, o Mais Especialistas está dentro da SAES, então, assim, pensar, então, dentro da SAES, o mais especialistas nesse setor da demência e até na capacitação dos especialistas que já existem, né? Então, trazer uma proposta aí de capacitação para esses profissionais que já estão prestando assistência especializada no SUS. Não, sim, com certeza. A gente estava conversando, inclusive, aqui, de um outro ponto que talvez possa ajudar bastante a questão do tempo de consulta também, que é a estratégia do Planifica SUS, né? Que a gente tem um cuidado diferenciado ali com multiprofissional e que aumenta o tempo de consulta, aumenta o tempo de contato com esse paciente, né? O Ceará tem uma experiência aí espetacular com o Planifica, então incluir também a questão das demências no Planifica também seria uma estratégia que a gente estava conversando aqui, com certeza. Gente, muito obrigada. Eu vou ter que encerrar essa mesa maravilhosa, que teve vários desdobramentos, várias reflexões fundamentais, importantíssimas. Quero agradecer a presença de todos vocês até o finzinho do fim, até o extrapolado do tempo, e até a gente ser expulso aqui da OPAS. E pedir e falar para vocês que amanhã tem uma manhã inteira, e mesas tão interessantes quanto essas que a gente teve hoje. E começamos às 8h da manhã. Vamos madrugar aqui amanhã. A OPAS não vai mais deixar a gente fazer evento aqui.